Olá, meu amigo e amiga, e finalmente nós chegamos a um grande dia. Um dia em que pessoas como você e eu estamos batalhando há muito tempo para que acontecesse. Um dia em que um julgamento para colocar na cadeia durante um bom período o Morcrim que fez males ao nosso país, às pessoas como você e eu, a outras tantas que já não estão mais entre nós, durante tanto tempo. Foram males que eles fizeram no campo físico, no campo mental e até no campo espiritual. Sem falar no trato que nós passamos a ter aqui no nosso país, totalmente corrosivo, pessoas intolerantes, pessoas carregando o pior dentro de si, inspiradas por uma criatura absolutamente inclassificável. E hoje ele começa a prestar contas, e ele vai passar um bom tempo na cadeia. Eu aqui no nosso portal tenho feito vários encontros aqui com vocês, onde lá atrás eu já antecipava que algumas coisas iriam acontecer. E não foi exercício de adivinhação, é ciência, é analisando as coisas como as coisas são, enfim, como já aconteceram em outros cantos do nosso planeta, aconteceram em outros momentos da história. Não era difícil adivinhar que essa gente criminosa, uma hora eles encontrariam uma parede pela frente. E essa parede está chegando agora. Então, você que está aqui no nosso portal desde sempre, você que chegou agora, você que já conversava com as pessoas sobre política, você tem responsabilidade nesse processo. Você ajudou, por menos que você tenha essa consciência, que esse processo estivesse acontecendo agora. Porque a gente espalhou, de todas as formas que nós pudemos, esse tipo de inconformismo, esse tipo de exigência que uma sociedade civilizada tem que ter contra pessoas que transgridem contra o nosso modo de viver. Então, hoje a conta começa a ser paga e nós veremos cenas muito interessantes. Daqui a pouco eu vou estar com vocês aqui, interagindo ao vivo, com a transmissão do Supremo Tribunal Federal do início desse julgamento. Já antecipei algumas coisas com vocês nos nossos outros encontros e ao longo da transmissão eu vou fazer aqui alguns comentários também, vou acompanhar em tempo real tudo aquilo que irá acontecer. E certamente nós teremos momentos ali muito interessantes que vão servir também, de um certo modo, para educar e até para reeducar uma série de pessoas que perderam de vista aquilo que aconteceu no nosso país. Bom, eu quero começar aqui o nosso encontro compartilhando com vocês uma cena de um vídeo que eu fiz aqui antes das eleições de 2022, que diante do que eu já estava vendo ali, já dava para a gente cravar que eles iriam quebrar a cara. E olha que não tinha acontecido o primeiro turno, não tinha acontecido o segundo turno, não tinha acontecido, portanto, o 8 de janeiro, mas o comportamento criminoso já era absolutamente identificável. Nós já percebíamos, sem ter os detalhes que vieram a ser revelados mais à frente, como essa gente operava na ilegalidade, operava no crime. Vou compartilhar, então, esse primeiro trechinho aqui desse nosso vídeo. Gente, você que está aqui conosco mais tempo, é sempre legal recordar um pouquinho, né? É interessante. Vamos lá. Isso está muito perto. É lógico que há mais de um ano atrás eu não sabia, é impossível qualquer pessoa cravar quem estaria 5 dias das eleições comandando esse processo eleitoralmente diante dos fatos que a gente vê pelas pesquisas. Agora, quem encabeça esse conjunto de inconformismo é a figura do ex-presidente Lula. Muitas outras pessoas também que não querem Bolsonaro estão divididas ainda nas outras candidaturas remanescentes. Que tinha a candidatura do Ciro, da Simone Tebet, enfim, que estavam atraindo também a atenção e a intenção de voto de muitos grupos aqui no nosso país, né? E muitas pessoas faziam a leitura que todos deveriam abrir a mão de suas candidaturas para apoiar logo Lula no primeiro turno. Eu estava dissertando, estava conversando sobre isso naquele momento. Mas a tendência, se houver segundo turno, que a gente crava aqui, é que todas essas forças estarão juntas num eventual segundo turno. O presidente da República, ele tem ali uma rejeição, segundo as pesquisas, que é absolutamente imodificável. O presidente, na época, o Bozo, né? Não tem como uma pessoa que rejeita a administração dessa criatura, a sua visão de mundo e, sobretudo, a sua desumanidade, que essas pessoas deem mais 4 anos para ficarem sujeitas a esse tipo de situação que está acontecendo no nosso país. Mas o atual presidente da República, ele sabe que vai perder as eleições e ele não desistiu ainda de jogar outras pessoas a algum tipo de conflito e até uma situação de violência com desdobramentos absolutamente impensáveis, né? Porque ele continua a fazer o discurso de que não vai aceitar o resultado das eleições. Mas ele tem algum tipo de força para impedir que a democracia vença
a partir do dia 2 de outubro? Será que ele tem alguma estratégia? Será que é possível pensar em alguma coisa? Será que ainda existe algum grupo remanescente acreditando que é possível fazer uma ruptura ou simplesmente impedir a posse do próximo presidente que for eleito aqui no nosso país? Pois bem, vou conversar com vocês sobre... Então, já especulava com vocês, né, sobre isso. Mais à frente no vídeo, eu falava também sobre outros aspectos aqui, tanto é que o título aqui do nosso vídeo termina assim, derrota e cadeia à vista, né? Vou pegar mais um trechinho aqui. Então nós estamos vivendo um período de adoecimento da sociedade muito grande, é por isso que a maior parte do povo brasileiro, mesmo que dividido em algumas candidaturas, vai dar o seu não rotundo à figura do atual presidente da República, sem a menor chance desse resultado ser alterado no eventual segundo turno. Muitas pessoas estão com a apreensão de a gente resolver essa eleição logo no primeiro turno, com medo do Bolsonaro fazer tumulto no eventual segundo turno, daqui até o dia 30 de outubro. Mas uma pessoa que tem esse caráter golpista, esse caráter irresponsável, esse caráter assassino do atual presidente da República, ele irá fazer tumulto com o primeiro turno ou com o segundo turno. Então, a gente não tem que estar alimentando nenhum tipo de expectativa que ele vai virar uma figura civilizada com o resultado em primeiro ou em segundo turno. E nós vamos ter ainda, provavelmente, alguns desdobramentos, dependendo daquilo que acontecer institucionalmente a partir do dia 2 de outubro, quando tivermos a posse do próximo presidente no começo do ano de 2023. Então, as instituições é que devem estar agora tendo a máxima atenção, se blindando, os veículos de comunicação, opinião pública, e nós todos aqui que temos os nossos espaços aqui, né? Então, os políticos vigaristas já estão começando a costear o alambrado aqui. Eu vou colocar a coluna da Mônica. Então, gente, eu até acho engraçado, né? Porque, como eu estou com vocês todos os dias, então a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Mas eu fiz esse papo com vocês aqui antes do primeiro e do segundo turno. E é o seguinte, enquanto a gente acertou aqui uma série de projeções, no campo da extrema-direita, eles enxergam o mundo paralelo e erraram tudo e, como eu adverti aqui, o final iria ser a cadeia para muitas dessas criaturas, né? Tem uma chargezinha muito bonitinha aqui que eu quero compartilhar com vocês, do Coelho Pernalonga aqui desafiando um orangotango, né? E aí colocaram um áudio aqui que eu acho muito bonitinho. Deixa eu colocar aqui maior para vocês aqui. Deixa eu me afastar aqui para pegar a cena, né? Que eu achei muito legal. Pegaram o áudio aqui, 2 áudios do Inelegível. Um ele todo bravateiro e outro depois, né? Quando a conta chegou, né? Essa cena aqui ilustra bastante. Vamos lá. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí, meu ministro. Eu declino. Então, isso mostra bastante, né? O que se deu aí na sequência. Pois bem, e aí é o seguinte, essas criaturas do mundo cão andaram dizendo o tempo todo que o Bolsonaro não seria preso. A gente tem várias cenas aqui. Vamos pegar uma aqui dessas criaturas. Vamos aqui dessa Vossas Excelências desejam a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Vossas Excelências desejam a prisão... Esse aqui achou, né? Fez bravata. Vamos pegar outro aqui. O dia que teve a votação lá na Câmara, que suspendeu lá o processo contra o Ramagem, e os golpistas acharam que o Bolsonaro pegaria carona nessa história. Vamos ver aqui esse mundo paralelo em ebulição. Vamos ver! Vamos ver! Está suspenso! Ninguém prende Bolsonaro até o final de 2026! Está suspenso! Nós vencemos! Ninguém encosta o dedo no Bolsonaro! Acabou! Foi dada uma mensagem viva! Nós não vamos aceitar mais essa palhaçada! E pronto! Olha só, gente, a gente muito patética, né? Olha aqui mais um vídeo da criatura. Bolsonaro. Sabe aquele medo que a gente tinha que, eles vão prender Bolsonaro, eles vão prender Bolsonaro? Não podem mais prender Bolsonaro. Beleza, no finalzinho da caminhada, que foi maravilhosa, a gente tem essa notícia, a gente divulga essa notícia. Vocês vejam só a percepção, né? Nós que enxergamos a realidade concreta, as previsões, as projeções que nós fazemos e as previsões dessa gente aqui do mundo paralelo. Tem um aqui que estava meio ventando, né? Tá uma ventania danada, o senhor Magno Malte, também falou a mesma coisa, né? Vamos pegar um trecho aqui, vamos lá. Droga, chamado Alexandre de Moraes,
Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Então, muita bravata, né, gente? Muita gente fazendo bravata. E é aquela brincadeira que eu sempre falo com vocês. Esperou o contato, e o contato veio, e o contato está firme. Agora é o seguinte, no mundo paralelo, além de pessoas que têm uma miopia muito grande, né, não conseguem enxergar algo que está muito perto, do ponto de vista da política, existem os míopes golpistas, ou que não são míopes, mas são muito vigaristas, são salafrários, com S maiúsculo. E um deles, que está lá fora, foragido ainda, está dizendo que nós não teremos eleições aqui no Brasil se o Bolsonaro, se não tiver anistia, né? Vamos ver aqui mais uma previsão dessa criatura e vamos ver se ele irá acertar. Olha, está arriscado ele ser preso muito mais cedo do que ele poderia imaginar. Tá? Ele acha que talvez não seja preso, que nunca irá para a cadeia. Mas a situação nos Estados Unidos, que ainda está o abrigando, está mudando de uma forma muito radical. Há suspeitas até se a figura de Donald Trump anda com a saúde muito debilitada, porque se ele tiver lá um tremelique qualquer, olha, a situação vai ficar muito complicada para vocês, golpistas nos Estados Unidos. Aí, olha a bravata da criatura, gente, vamos lá. Entendam de uma vez por todas. Se não houver anistia, não há eleição no Brasil. A discussão sobre 2026 passa a ser absolutamente inócua. Passa a ser absolutamente ridículo. O cara tá podendo demais, né? O cara taxativo, né? Não terá eleições no Brasil. Impressionante. Quem vai ser o candidato da direita de 2026? Ora, quem vai ser o presidente eleito em 2026? Vai ser quem o sistema quiser, pô. Não interessa o que eu acho, o que você acha. Então é o seguinte, né? É a leitura que essas criaturas do mundo cão, é a leitura que eles vão fazendo. Mas, enfim, gente, hoje é um momento de pessoas como você e eu, ficarmos muito felizes, a gente se sentir muito gratificado, né? Muito gratificados, porque a nossa energia, ela circula. Aquilo que a gente fala tem poder. A palavra tem poder. Algo que você comenta com um parente, uma dúvida que você levanta, uma interrogação, um alerta, um esclarecimento, muda a vida da pessoa. A pessoa passa a ter uma perspectiva diferente para analisar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ela passa a se sentir mais antenada, menos enganada e menos sujeita a esses vigaristas que fizeram tanto mal ao nosso país. Portanto, daqui a pouco a gente vai começar a retransmissão aqui da TV Justiça, vou acompanhar com vocês em tempo real. Não se sabe se a figura do inelegível aparecerá lá. Eu disse a vocês que ele só vai aparecer se for para causar algum tipo de comiseração, se ele aparecer de cadeira de rodas. Aí vai devagarinho, tiver problema para entrar, enfim, para chamar a atenção da imprensa. Se ele chegar lá de um modo normal, ele vai ser fotografado, vai dar um tumulto danado lá e tal, mas dentro da sessão do Supremo Tribunal Federal ele não terá destaque, ele não vai poder fazer presepadas. A TV Justiça, que é responsável pela geração das imagens, não vai cair nesse tipo de estratégia de um criminoso. Tá todo mundo, inclusive eu conheço quase todo mundo lá da TV Justiça, eu tenho certeza que eles não vão dar essa bobeira, né? Portanto, é até mais possível que a criatura não vá, porque se ele não vai poder tirar proveito nenhum, não irá, né? Vocês vão poder acompanhar, portanto, a transmissão. Muitas coisas podem parecer um tanto ou quanto técnicas, enfadonhas e tal, mas elas fazem parte de um rito necessário dentro do Estado Democrático de Direito. As formalidades, elas são indispensáveis. Tudo tem que ser bem documentado, tudo tem que ser bem pontuado, tem que ser bem desenhado, bem encaminhado, para que haja votação no final da história. E a votação, ou a proclamação do resultado com a sanção, com volume de pena, deve acontecer no dia 12 de setembro. E no dia 13, né, que cairá num sábado, a gente já pode fazer uma reunião com os amigos, fazer um churrasquinho, porque não tem como, gente.
E o paradoxo é que essa gente fez tanto mal a pessoas de carne e osso, eles mataram tantas pessoas com o comportamento deles, mas eles irão para a cadeia não por conta desses crimes hediondos, mas porque atentaram contra o Estado democrático e direito. Mas isso não significa que eles estão livres também de responderem por tudo aquilo que fizeram ou não. E tem mais coisas aí que certamente vão eclodir no final dessa história toda aí. E nós vamos continuar aqui, né? Quanto mais a gente conseguir neutralizar essa gente da Terra plana, desse universo paralelo, mais a gente vai poder lutar para que o nosso país seja um país melhor para se viver, para a gente analisar cada vez mais as nossas questões da realidade, para que a gente tenha, de fato, não só um país melhor, mas um mundo melhor, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Então, daqui a pouquinho, estou com vocês aqui para a gente iniciar os trabalhos, tá bom? Vou fazer um intervalinho, daqui a pouco eu volto, tá bom? Um grande abraço, tchau.